Pessoal, corrigindo aí as atividades 9.5, 9.6, 10.1 e 10.2. As atividades 10.3 que vocês trabalharam e a 10.4 serão corrigidas em um outro momento, ok? Então, vamos lá para 9.5. Nós temos aí uma tabela que foi aí retiradas informações sobre a preferência dos times de futebol aí nesta sala de Marcos. E aí nós temos o seguinte: de acordo com esses resultados, nós vamos completar as afirmações. Nessa classe, 8 dos 35 estudantes são corintianos, ou seja, 8/35 são corintianos. Nessa classe, 5 dos 35 estudantes são pontepretanos, ou seja, 5/35 são pontepretanos. E aqui a tia colocou a representação da fração quando digitada, né? E quando ela é escrita por nós, que nós colocamos aí numerador sobre denominador, que é a forma da representação fracionária da maneira mais original. E aí nós temos depois que, na letra C, 6 dos 35 estudantes são santistas, ou seja, 6/35 dos estudantes são santistas. Nessa classe, 9 dos 35 estudantes são paulinos, ou seja, 9/35 do total de estudantes aí são São Paulinos. Se nessa classe for sorteado um ingresso para um jogo de futebol, é mais provável que o ganhador seja torcedor de que time e por quê? É mais provável que o ganhador do ingresso sorteado seja então um torcedor do São Paulo, pois é o time com o maior número de torcedores na classe de Marcos. Agora, atividade 10.6, também trabalhando probabilidade. Nós temos aí 2 roletas e então os questionamentos a respeito da observação aí com relação às 2 roletas. Então, nós temos que, se João precisa tirar o número 4, qual roleta ele deve escolher e por quê? Então, ali observando as roletas, para retirar o número 4, para tirar, ele precisa, então, escolher ou deverá escolher a roleta 1, pois o espaço correspondente aí ao número 4 na roleta 1 é maior que na roleta 2, não é isso? Então, porque a parte correspondente ao número 4, nessa roleta é maior. E se ele quiser tirar o número 1, qual roleta ele deve escolher e por quê? Então, observando o número 1 nas 2 roletas, e nós percebemos que ele deve ou deverá escolher a roleta 2, por quê? São 2 as possibilidades para o número 1, que corresponde a uma maior parte da roleta. Então, olha só. Então, nós temos a roleta 2 com 2 possibilidades para o número 1, enquanto que na roleta 1 apenas uma, né? E depois nós temos a pergunta: se ele girar a roleta 1, qual a chance de tirar o número 2? Então, ele tem uma chance, olha lá. E se girar a roleta 2, qual é a chance de tirar o número 2? Ele tem 2 chances, porque o número 2 se repete na roleta 2, ampliando assim o espaço para que o 2 possa, então, ter aí uma maior chance na roleta 2, ok? Então, vamos para a 10.1, em que nós trabalharemos os números aí dos elementos constituintes aí dos poliedros, né? Então, nós temos que são os vértices, as faces e as arestas. Aqui nós temos as pirâmides, que é um grupo de poliedros, tá? Os poliedros, eles estão aí divididos em pirâmides e prismas. Então, nós temos aqui o grupo das pirâmides,
A primeira figura é uma pirâmide de base triangular, então ela possui 4 vértices, 4 faces e 6 arestas. A segunda figura é uma pirâmide de base quadrada, ela possui 5 vértices, 5 faces e 8 arestas. A terceira figura é uma pirâmide de base pentagonal. E essa pirâmide ela possui 6 vértices, 6 faces e 10 arestas. E por último e quarta pirâmide é uma pirâmide de base hexagonal e possui então 7 vértices, 7 faces e 12 arestas, né? Então vamos lá. E está nos perguntando se a gente observou aqui uma curiosidade. A curiosidade é que o número de vértices e de faces para as pirâmides ou nas pirâmides são iguais, né? Então, as pirâmides, ela possuem o mesmo número de vértices e o mesmo número de faces, ok? E que as arestas, elas vão crescendo aí de acordo com a base da pirâmide, ela vai crescendo, aumentando de 2 em 2, ou seja, de 2 em 2 arestas, ok? E vamos para a atividade 10.2. Na 10.2, nós trabalharemos com os prismas e também verificando aí o número dos elementos, né, dos poliedros, que são os vértices, as faces e as arestas. O cubo, ele tem aí 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. O paralelepípedo, 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. O prisma de base triangular, 6 faces, 6 vértices, 5 faces e 9 arestas. O prisma de base pentagonal são 10 vértices, 7 faces e 15 arestas. E o prisma de base hexagonal são 12 vértices, 8 faces e 18 arestas. E aí, pergunta da curiosidade ao preencher esse quadro. Então, o que nós observamos aqui? Que o cubo e o paralelepípedo possuem número de elementos iguais. Ou o que quer dizer isso? Que os vértices, as faces e as arestas do cubo e do paralelepípedo são em mesmo número de vértices, mesmo número de faces e mesmo número de arestas. Ok, crianças? Boa correção!